Paz e graça seja com todos. A paz e a graça que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso estudo hoje, continuando na primeira carta de Pedro, discípulo, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no capítulo 2, eu tenho como título A Pedra Viva e a nação dedicada a Deus. Vamos ver o que Pedro quer nos ensinar? Portanto, em capítulo 2, versículo 1, portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Abandone, deixe para trás. Essas citações, alguns segmentos do pecado, é para ser passado, ficar para trás. Antes mentia, agora não mente mais. Antes tinha críticas injustas, hoje não tem mais. Fingimento, inveja, deixar essas atitudes, sentimentos para trás. Essa é a posição de uma nova criatura e como nós vamos ver mais algumas definições sobre quem nós somos em Cristo nesse capítulo. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Deus sempre traz para nós um entendimento claro. Quando nós pensamos numa criancinha recém-nascida, ela depende 100% dos seus pais. Dependência. Não é de si mesmo, como muitos de nós queremos. Ou achamos que deve ser assim. Dependência 100% de Deus. Desejar de Deus o leitinho espiritual. A criança deseja o leite materno ou mamadeira, mas ela deseja leite. E nós, como filhos de Deus, desejar como criança recém-nascida o leite espiritual. Sempre nessa dependência, mesmo quando adultos, no sentido de dependência, sempre ser como criança. E ele continua dizendo: pois como dizem as Escrituras, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes. É assim, nós sabemos que é. Nós sabemos que Deus é perfeito. Nós sabemos que Deus é bom. Mesmo quando alguns tentam culpar a Deus por atitudes que muitas das vezes foram eles que plantaram. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Quem é essa pedra viva? Rejeitada pelo homem, pelo ser humano, mas que Deus elegeu como sendo uma pedra de grande valor.
Jesus Cristo, a pedra viva, a pedra angular, que foi colocado como esquina para que a fundação ficasse firme e o que for edificado em cima dele vai prevalecer. E ele continua dizendo assim: vocês também, olha que vai falar sobre nós. Quando vai falar sobre nós, nós ficamos atentos. Vocês também, como pedras vivas, eu sou pedra viva. Você que aceitou Jesus Cristo como Senhor, tem Jesus como a pedra principal e é pedra viva. Vamos ver mais. Deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Aqui Deus está nos dizendo que Jesus é a pedra viva principal, mas que nós, filhos de Deus, que fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, também nos tornamos pequenas pedras vivas e certamente com muito valor para Deus. Por quê? Porque nós fazemos parte da construção do templo espiritual. Olha que bênção! Não podemos deixar Satanás enganar, nem as pessoas falarem e ficar como verdade, porque nós temos valor. Somos amados do Pai. Fazemos parte de um projeto, de um plano muito superior. Somos pedras vivas. Fazemos parte deste templo e como sacerdotes vamos servir neste templo. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem, aqui está dizendo de Isaías 28:16. Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Já Isaías profetizava a respeito de uma pedra viva, importante, angular, que sustentaria todo o alicerce e que quem crer, acreditar, fizer a sua construção em cima dessa pedra, não ficará desiludido, não se decepcionará. É pouco? Não, não é pouco, é muito. E ele continua: essa pedra, Jesus, é de muito valor para vocês, pedras vivas, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outras partes as Escrituras Sagradas dizem, também em Isaías 8:14-15, esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Então, a mesma pedra viva, que para uns é salvação, porque creem nela, para outros é maldição, porque não creem nela. Vão bater de frente com Jesus Cristo. E isso não é bom. Isso é morte, e é morte eterna. Eu sempre digo a respeito de um time vencedor. Quem não quer participar do time vencedor? Quem quer sempre
poder estar com um troféu na mão. Assim é para quem crê na pedra viva, que é Jesus Cristo. Mas infelizmente, ou pela justiça de Deus, a mesma pedra que traz vida para aqueles que creem, vai trazer maldição e morte eterna para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Não aceita o sacrifício de Jesus, o sangue precioso de Jesus que foi derramado ali na cruz. Vai bater de frente com a pedra viva, que é Jesus. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Não é vontade de Deus que o ser humano se perca. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. É que todos creiam na pedra viva. É que todos se tornem pedras vivas na construção de um templo espiritual para a eternidade com Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas vocês, olha, este versículo 8, 9, ele tem que ser colorido na nossa Bíblia. Nas cartas de Pedro é o versículo mais importante. Até agora nós fomos definidos como pedras vivas, que devem deixar para trás práticas que faziam parte do passado, mas que hoje, como pedra viva, não faz parte mais. E agora ele vem trazer, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vem trazer para mim e para você outras definições a respeito de nós, a respeito de quem nós somos. Veja bem, somos raça eleita, escolhida, sacerdote do rei. Não é um servo qualquer. Sacerdote do rei. Nação completamente dedicada a Deus. Povo que pertence a Ele. Então nós somos raça eleita, povo eleito, sacerdotes do rei, nação dedicada a Deus, é santificado, é separado, povo que pertence a Ele. Eu não pertenço mais a este mundo. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento do Senhor. As coisas que para trás ficam. Preciso melhorar. Preciso ser um pouco melhor hoje do que eu era ontem. E ele continua. Mas lembrem de colorir esse versículo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, depois de nos chamar de pedra viva, repetindo, ele nos chama de nação eleita, de povo escolhido, eleito por Deus, dedicado a Ele, que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que Ele chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Então aqui completa o versículo. Nós precisamos pegar e aprender o versículo com contexto. Qual é o contexto? Se eu sou raça escolhida, eleita, sacerdote do rei, nação completamente dedicada a Deus, povo que pertence a Ele, eu vou ter interesse em servi-lo. Reconhecer que antes eu andava em trevas, em escuridão, mas que Deus me resgatou, me tirou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Por isso eu me torno
povo separado para Deus. Antes, nós éramos. Antes, vocês não eram povo de Deus. Mas agora são o seu povo. Antes, não conhecia a misericórdia de Deus. Mas agora já receberam a misericórdia de Deus. Então, nós temos como Deus nos vê, como Deus nos chama. Para que Deus nos chama? Para agora não pertencer mais às trevas, à escuridão, mas à luz. E isso significa testemunhar, ser luz, apresentar aos homens quem agora nós somos. E ele termina dizendo: antes eu nem era um povo, mas agora eu sou povo e povo de Deus. É como o Senhor me descreve, mas isso pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Eu estava lá nas trevas, morta em delitos e pecados. O Senhor me amou, mandou Jesus Cristo. Eu acreditei, aceitei. O Espírito Santo veio, me restaurou, me renovou, o sangue de Jesus me lavou. Agora, eu não estou na escuridão mais, não estou nas trevas mais. Agora, eu sou o povo de Deus, eleito, santo, separado. É qualquer coisa? Não, é bênção demais. E essa é a nossa meditação para hoje. Quem eu sou? Quem nós somos? Não deixa o diabo enganar. Para aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor, agora é pedra viva, que tem como alicerce a pedra principal, a pedra viva que é Jesus Cristo. E Deus nos chama de seu povo. Nos chamou para a luz e não para as trevas. Fica essa palavra para nossa meditação em nome de Jesus.